Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à palestra desta noite, que na verdade vamos fazer um estudo. Eu, juntamente com Renata, estamos aqui, juntamente com vocês, para estudarmos juntos, refletirmos juntos sobre esse Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Então, somos muito gratos a Deus pelas oportunidades que nos surgem nesse momento de estarmos aqui, né, mesmo distantes, mas com o coração voltado à boa vontade de sempre servir a essa causa. Então, temos alguns pequenos avisos a dar sobre o centro, que são avisos importantes para esse momento, desde que vocês todos sabem que a casa está fechada, mas que os trabalhos continuam. E um deles é o trabalho da campanha do quilo, que é um trabalho de assistência às famílias, principalmente famílias carentes, que nesse momento, mais do que nunca, precisa não só da assistência espiritual, como também da assistência material. Então, até o dia 16 de fevereiro, que é um prazo que nós temos aí, um bom prazo, estamos arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene, de limpeza, e os nossos irmãos, na verdade, Hilda e Vinícius, estão à frente desse trabalho. Então, todos que querem colaborar, fazer suas doações, seja em forma desse material ou em forma de valores também, é só entrar em contato com Hilda e Vinícius, que eles com certeza vão dar esse apoio, essas orientações. E temos até o dia 16 para isso. Trouxe para vocês uma pequena leitura para refletirmos juntos, entrarmos nessa harmonia espiritual de um livreto aqui de nosso irmão Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta, Presença de Jesus, Caminhos da Sabedoria. E o item é Presença da Família. Célula base de sustentação ao ser humano para uma condição de saúde espiritual, é pilastra de equilíbrio, contribuindo para as conquistas do futuro na trajetória do ser. Núcleo abençoado, onde devem visejar os laços do entendimento e onde, indiscutivelmente, as grandes experiências da relação entre as almas ocorrem, estreitando vínculos, seja pelas algemas dos equívocos cometidos no grupo, seja pelas asas do amor que fazem os séculos consolidarem o universo afetivo. Esta é a família. Quando unida pelos valores sagrados dos sentimentos e valores espirituais, fortalece os corações e esprai perfume da alegria, desanuviando a atmosfera de lutas, erguendo a árvore de esperança e de otimismo entre seus componentes. Esquecidos, porém, esses valores e germinando interesses levianos e egóicos, fragiliza as almas e promove desentendimentos e conflitos, propiciando clima de irritabilidade e agressão, gerando aflição e lágrimas. Permite que tua família represente as aspirações da sociedade equilibrada e harmoniosa a que aspiramos. Concede à tua família a alegria de tua atenção e a beleza de tua ternura, aliviando qualquer fardo e condicionando em teus familiares o salutar hábito da oração. Estabelece o diálogo como caminho do respeito entre os teus e auxilia na conversão do teu lar em oficina abençoada de serviço redentor, tornando-o veículo de amparo e socorro, de bálsamo e esperança a todos que se aproximarem das suas emanações tecidas de amor e sinceridade. Seja o magnetismo do teu lar um reflexo da tua mente sintonizada com os círculos superiores da vida, onde os problemas encontram solução ou são enfrentados com calma e a serenidade de que carecem. A presença da família no âmbito do espírito
representa a dádiva de progresso e oportunidade de crescimento e deve converter este sublime recurso em porta de acesso à felicidade planificada pela união e o afeto exercitado. Então, nós temos aqui uma mensagem, né, que nos toca profundamente. É uma mensagem, né, desse pequeno livreto, mas que o próprio Evangelho e Espiritismo nos traz dentro de uma abordagem esclarecedora de quanto é importante mantermos o equilíbrio familiar, principalmente nos tempos no qual estamos a viver. E sabemos que existem os laços espirituais, os laços materiais, dentro desse grande círculo, dentro desse grande laboratório que é a família, e que é dentro justamente desse grupo do qual estamos destinados a estar, porque precisamos, porque necessitamos, que aí ocorre a evolução e o progresso do espírito. Sabemos também que dentro das famílias, como a própria mensagem nos traz, há justamente a harmonia entre aqueles que ali se encontram, mas também há os grandes desentendimentos. Todos estão ali unidos com um propósito, que é o amor. E nós sabemos que não nos largamos jamais uns dos outros enquanto não aprendermos a amar uns aos outros, principalmente dentro desse seio familiar, né? Ali está justamente, se encontra espíritos comprometidos com esse amor, precisam ali estar, né? São comprometidos e têm responsabilidades uns com os outros. Então, nessa certeza, nessa consciência que a doutrina espírita nos traz sobre a importância da família, precisamos mais do que nunca fortalecer não só a nossa família no âmbito, né, do núcleo, dos laços familiares, como também a própria família universal. Nós temos uma grande família universal, né? E para que essa grande família universal ela realmente caminhe, ela evolua e que a gente espera que esse mundo se una através justamente dos laços de amor, nós precisamos exercitar justamente a tolerância, a compreensão, a paciência e o amor dentro desse pequeno núcleo do qual nós somos chamados a estar. Então, diante dessa, né, desse exórdio, desse pequeno exórdio, né, vamos fazer a nossa prece de início para fazermos o estudo dessa noite. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas, de todas as nossas necessidades, e que esse momento, Senhor, sobre a assistência da espiritualidade amiga, que nos inspira, que nos assiste, nos conforta e nos guia. Agradecemos e pedimos pelos nossos irmãos, pela humanidade, por esse grande lar que é nosso planeta, essa humanidade que é a nossa grande família. Que dentro dos nossos lares possamos, Senhor, estar em paz e vivenciar o Teu Evangelho, Teus ensinamentos, diante das nossos defeitos, desse homem velho que ainda carregamos dentro de cada um de nós, que possamos nos lapidar através do outro, dos ensinamentos, das lições que o outro venha a nos trazer dentro do nosso lar. E que tua paz resplandeça sobre toda a humanidade e sobre todos nós que aqui estamos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O nosso estudo é um estudo em dupla, mas que todos fiquem à vontade para abrir o microfone, para participar, para contribuir, até porque, como a própria leitura colocou, né, veio justamente sobre a família, nós somos essa família aqui, né? Então, é uma grande oportunidade essa de justamente trocarmos um pouco daquilo que cada um sabe, aquilo que cada um vem
a contribuir para que possamos juntos, né, avançar cada vez mais. Todos conhecem, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, caso vocês queiram também pegar o seu próprio Evangelho para acompanhar a leitura. A gente vai fazer uma leitura pausada, refletida e comentada aqui. Então, estou aqui na direção, mas Renata também, juntamente comigo, vamos dirigir, estar à frente dessa reunião, que é uma reunião de estudo, que iremos trabalhar o capítulo 2, Instruções dos Espíritos. Ana, vou interromper um pouquinho. Oi, querida. Quem não se sentir à vontade para falar ao microfone, Sim. pode falar no chat. Também. Não é? Exatamente. Pronto. Pode colocar a pergunta aí, que a gente vai Isso. lendo e comentando. Comentário. Tá bom? Vamos lá. Então, é o capítulo 2, que nesse capítulo 2, o meu reino não é desse mundo, é esse capítulo, né? E esse título, eu vou voltar a ele, vamos voltar aqui. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2, e ele começa justamente com a pergunta que Pilatos faz a Jesus. Não sei se vocês já estão na página, que é o início do capítulo, que diz assim: Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Aí Jesus replicou: Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Nessa pergunta que Pilatos faz a Jesus, e ele responde: O meu reino não é deste mundo, porque o reino de Jesus ainda não é este mundo. Porque esse reino que Jesus proclama é um reino de amor, é um reino de união, é um reino de paz, e a terra ainda está num processo ainda de regeneração. Todos nós, espíritos que habitamos ainda esse planeta, ainda não compreendemos a amplitude desse amor, desse reino que Jesus nos trouxe. Nós estamos caminhando ainda para isso. Por isso que a Terra é uma grande escola. Então, Jesus, ele nos traz justamente essa grande lição de dizer: meu reino não é deste mundo, porque esse reino, esse mundo ainda está num processo de aprendizagem. E os espíritos que aqui se encontram ainda não aprendeu a amar justamente como Jesus veio a nos ensinar. Então, a gente abre esse capítulo, né, com esse diálogo entre Pilatos e Jesus. Alguém gostaria de comentar para a gente acrescentar mais alguma coisa aqui? Ana, essa passagem, ela nos faz refletir na nossa verdadeira vida. Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E é por isso que aqui a gente ainda não tem esse reino de amor, pelo apego que nós temos a esse hospital escola, a esse mundo material. Então, com esse apego, a gente se preocupa muito com as coisas tangíveis, as coisas que estão mais próximas dos nossos olhos, né, que nos dão prazer nessa dimensão. E
isso é como se fosse um incentivo ainda às nossas imperfeições, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, porque a maioria ainda vive, infelizmente, em uma cegueira espiritual. Então, acha que a vida é só isso que está ao redor, né? A sua casa, por exemplo, o seu trabalho, as pessoas que no momento estão no papel de pai, de mãe, de irmão. Então, acha que é só aquilo que está ao seu redor. E, na verdade, como você bem falou, isso aqui é uma escola. Uhum. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, é esse apego, é essa visão, vamos dizer, estreita, que ainda como é que se diz? Impulsiona muito a gente ainda ser egoísta, ainda ser orgulhoso, ainda ser muito assim, centrado nas nossas coisas. Uhum. É isso? Por sinal, o Hildo colocou aqui, deu uma Sim, estou contribuição ao vendo. nosso momento, ele diz assim: o reino do Cristo será construído aqui por nós. Precisamos trabalhar fielmente. Realmente, verdade. Exatamente, né? Então, esse reino é um reino de fraternidade, né, Renata? É um reino Isso. de vivência justamente do mandamento: amai o vosso próximo. É. Eu falei da questão da vida material, mas não é Uhum. que a vida material é ruim, mas a gente tem que sempre ter em mente que ela é um meio para a nossa evolução. Ela não é o fim, ela é um meio. Então, nós precisamos realmente ter esse contato com o mundo material. Porque Exato. para que a gente adquira, a gente desenvolva as nossas virtudes, a gente tem que passar realmente por essa fase. Tem que passar por todas essas dificuldades que a gente passa aqui na Terra, pelos desafios. Isso não é ruim, dependendo da visão que temos, não é? Como é que a gente vai exercer, vamos dizer, a humildade, a fraternidade, se for fora, vamos dizer, longe das pessoas ou perto das pessoas que só nos agradam? Como é que a gente vai exercer, por exemplo, a paciência se você está num ambiente totalmente perfeito que nada lhe tira do sério? Uhum. Então, a gente tem ainda essa necessidade de ter todo um contexto para que faça com que a gente desenvolva as nossas virtudes. E esse contexto, o melhor é aqui no planeta Terra, nessa escola. Exatamente. Nessas contradições que a gente Nessas vive. contradições que a gente vive. Isso. Uhum. Então, vamos dar continuidade, né? Foi a abertura do capítulo, Meu reino é deste mundo, e das instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Aliás, meu reino não é deste mundo? É uma pergunta. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não se seguiu até o túmulo. Nós temos aqui nessas instruções, né, desse item 8, uma realeza terrestre, uma mensagem, uma comunicação, né, de uma rainha de França. E, assim, por mais que seja pequena essas instruções desse item, tem profundas reflexões que a gente pode fazer em torno das palavras, dessa comunicação, né, desse depoimento, desse testemunho que essa rainha ela vem nos dar, de como foi a sua vida enquanto encarnada. Então, aqui nesse início, ela já se coloca questionando, né?
meu reino não é deste mundo? Então, imaginem só, ela chega no mundo espiritual e esperava que o seu reino fosse daquele mundo. Porque quando ela estava encarnada, ela era uma rainha. Então, ela dá continuidade a essa angústia dela, esse questionamento, até porque havia um conflito no qual você fez a abordagem inicial sobre isso, essas contradições do mundo terreno e o mundo espiritual, e havia nela, ela carregava justamente isso, entre o ter e o ser, né. Então, essa rainha de França, ela vem nos mostrar o quanto ela valorizou muito mais o ter. Tanto é que ela acreditava piamente que esse ter se transportaria para o mundo espiritual. Então, quando ela chega, ela diz: "Meu reino não é deste mundo?". Aquele reino que eu tinha, as terras, o palácio, as riquezas, as coisas que me cercavam, materiais, não vão fazer parte deste mundo? Aqui eu não serei rainha, né? Então, percebe-se o quanto e ela diz isso mais adiante, o quanto isso gera uma desilusão para ela. E ela continua: "Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus". Então, vejam só, né, como essa vida material que você até falou inicialmente, fez parte, tomou toda a existência, toda a caminhada da reencarnação dessa rainha, né, desde que, na verdade, rainha ela era aqui, mas lá ela era mais uma irmã, mais um espírito que, estava em inúmeros equívocos e que precisava justamente chegar ali e refletir sobre a sua condição e justamente a sua experiência naquela reencarnação. Então, rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. E quando ela coloca isso, que desilusão, a gente sabe o quanto é aflitivo para o espírito, justamente quando ele chega no mundo espiritual, né, e se depara com a sua própria consciência, a consciência dos seus atos, das suas escolhas, e gera justamente essa desilusão que ela fala aqui, né. Que desilusão, então que sofrimento juntamente ela teve com essa desilusão. Que angústia, que desespero, como ela se sentiu tão perdida, que se achava dona de tudo, de si mesma, de todos, né, de todas as riquezas do mundo, de todo talvez até conhecimento, por ela ser rica, ela poderia também ter todo o conhecimento, e achar que isso iria justamente acompanhá-la nesse mundo espiritual, né. Então ela chega, vamos dizer, de mãos vazias naquele momento, porque ela busca nessa nova existência, na nossa verdadeira existência espiritual, né, o retorno à pátria espiritual, ela busca justamente aquilo que não é importante para o espírito, que é a sua coroa de rainha, o seu castelo, os seus servos, né? E isso gera justamente essa desilusão. E aí, Ana, a gente começa a pensar quais são as nossas verdadeiras propriedades. Não é isso? Exato, As exatamente. nossas verdadeiras propriedades são aquelas que a gente consegue transportar, né? Consegue levar Uhum. nessa mudança de dimensão, nessa mudança de morada. Né? O que é que a gente pode, com o que é que a gente pode chegar lá? Meu carro
Minha casa, não. Não é nada material, a gente sabe disso. Quais são as verdadeiras propriedades? São os nossos dons, são os poderes do espírito. É o nosso Exato. conhecimento, são as nossas virtudes. E isso também nos faz ter uma meta. Qual é a nossa meta? É justamente acumular essas verdadeiras propriedades. E isso não significa que a gente vai desprezar o nosso emprego aqui, vai começar a ficar, né? Exato. Não querer mais saber de trabalhar, eu só vou agora adquirir as minhas verdadeiras propriedades. Não quero mais saber da minha vida material. A gente sabe que isso não tem condições. A gente necessita, né, trabalhar para conseguir se manter aqui nesse plano físico. E não é nem questão assim, só para se manter, é porque o nosso trabalho, toda atividade que a gente faz é desenvolvimento para a gente intelectual e desenvolvimento moral, né? Quando eu estou no meu trabalho fazendo uma atividade, eu não estou só me desenvolvendo intelectualmente, né? Porque eu estou lidando com o meu próximo, eu estou lidando com situações adversas. Então, ao mesmo tempo que eu estou treinando o meu intelecto, eu estou treinando o meu moral também, né? A minha solidariedade, a minha fraternidade, a minha paciência, a minha tolerância, principalmente a minha indulgência, porque aqui a gente tem milhares de espíritos. Tudo bem que, na média, estamos no mesmo padrão vibratório, mas a gente sabe que existem certas diferenças. Então, tem vários níveis aqui, né? Várias idades evolutivas aqui de espírito. Ah, E então, cada cabeça é um mundo, eu penso de uma forma, fulano pensa de outra, e a gente tem que aprender a amar e respeitar a todos. E isso é no nosso dia a dia. É em casa, é no trabalho, é na rua. Não é isso? Mas, então, tudo é um conjunto de coisas. Deus é maravilhoso. É um conjunto de coisas que faz com que a gente consiga realmente a nossa ascensão espiritual, né? Mas qual é a nossa principal meta? É justamente adquirir essas verdadeiras propriedades, porque são elas que vai nos dar uma certa tranquilidade, um despertar tranquilo na nossa de volta à pátria espiritual, né? Porque veja que desilusão dessa rainha, né? Quando ela chegou lá e viu tudo ao contrário do que ela pensava, tudo ao contrário. Michele colocou aqui: nem os bens materiais, nem os títulos terrenos são levados na bagagem. Apenas o que fizemos de bom e de forma desinteressada, de forma indistinta. Né? E aí fica realmente uma reflexão realmente para todos nós, né? Qual é a realeza que nós queremos ter? É a realeza do ter ou a realeza do ser? Não é? Então, é preciso justamente ter esse equilíbrio que você falou. Não, nós vivemos no mundo material, sim, né? Nós necessitamos desse mundo material, mas esse mundo material ele não me possui, né? Eu preciso ter o equilíbrio de viver nele, né? De viver neste mundo, né? E saber justamente onde está localizados os meus tesouros. O próprio Jesus ele fala isso: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Qual é a realeza que todos nós queremos? Né? Não é a realeza do ter, mas a realeza do ser, dos valores morais, né? Das conquistas espirituais, né? E sabemos que, como espíritos imperfeitos, hoje estamos bem, mas amanhã talvez a gente vai nessa corda bamba, né? Eu digo que é uma cordinha, assim, aquela cordinha que tem no circo, que o equilibrista ele vai ali tentando ultrapassar de um local para outro, e tem hora que ele vai se desequilibra, tem hora que ele vai muito bem. Então, assim somos nós, né? Mas, diante do próprio conhecimento que a doutrina nos traz e que nos fortalece, nós sabemos o quê? Que diante dessas incertezas, desses caminhos tortos e desse desequilíbrio
que talvez a gente venha a ter hoje ou amanhã, né? Mas que sabemos que podemos nos fortalecer a cada dia, nos levantar e se consolar, né? E justamente vencer essas nossas imperfeições e conquistar. E cada vez que a gente conquista os valores da realeza do ser, a gente se fortalece nessa caminhada, não é, Renata? A gente vai se fortalecendo. É Quanto isso mais mesmo. a gente atribui, a gente conquista esses valores, essa realeza do ser, mas a gente vai justamente vencendo, compreendendo as dores, os momentos de dores, os momentos de dificuldades e também os momentos passageiros de felicidade e alegria que estamos a passar ou que estamos a viver. Então, assim, essa realeza do ser, né, é muito importante. Né? É justamente a força do espírito, é justamente esse chegar do outro lado sem essa desilusão, sem essa aflição. Não que a gente vá chegar certinho, não, vai chegar com um pouquinho de ainda algumas coisas para a gente, né? Aquele filme vai passar aí, então não deveria ter feito desse jeito, não poderia ter sido diferente, mas cientes, conscientes de que todo esforço, né, como o próprio Evangelho diz, né, o esforço, o trabalho do espírita, do cristão, de se esforçar para trabalhar para ser melhor a cada dia. Cada vez que a gente volta um pouquinho melhor. Exato. Não é? Exato. A gente nunca volta pior, não. A gente pode até estacionar, mas pior a gente não volta, graças a Deus. Tem uma parte no item 8 que Sim. é bem clara em relação a essa questão que a gente está falando, que a gente está comentando agora. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Dá até um pouquinho, dá até uma certa apreensão, um pouquinho. Porque como teve uma parte que teve uma parte que você comentou, Ana. Olha, é lá que a nossa consciência ela está mais, vamos dizer, eu não está fugindo a palavra, mais ativa, mais clara possível. Todo véu ele cai, né? Isso, toda a todo véu cortina, ele cai. Né? Ela se abre ali e como Exatamente. espírito você começa a vislumbrar justamente quem você é, a sua identidade espiritual, tudo que você fez naquela reencarnação, né? O que você conquistou ou não. Então, é a hora da verdade, né, Renata? É a hora da verdade. Aqui, a gente ainda consegue, é até chato falar isso, mas a gente ainda consegue usar algumas máscaras, né? Mas Exato. lá não tem isso. Não tem. A nossa energia, a nossa vibração, ela está assim, ó, nítida e clara para todos ali. Então, não tem enganação, nem com você mesmo, nem com ninguém. Ali é sua essência que está ali. Vou dar uma palavrinha. Pois não, ótimo. Veja só, aí faz com que a gente pense que quando a gente, se essa vida é transitória aqui e a verdadeira é essa do mundo espiritual, a gente nunca vai pensar que ao chegar lá vai ter alguém para mostrar as coisas, não. A nossa consciência já leva. Exato. Então, a surpresa também maior é essa, dessa constatar que nós caímos naquela realidade falsa, né? Saímos daquela realidade que a gente achava que era importante para a verdadeira realidade do espírito. Agora, a grande maioria é que tem que se preparar para que chegue lá tendo essa consciência, porque muitos irão sofrer demais porque ainda não terão essa consciência chegando lá. Uhum. E como foi o caso dela, né? De sem ter essa esterilidade dessa conquista, dessa vida supérflua que ela teve, não é? E sabendo que nós vamos chegar lá, não é porque a gente passou para o mundo espiritual que a gente mudou de alguma forma. Sim. A gente vai chegar lá do jeito que a gente está aqui agora,
com os mesmos pensamentos, os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. Então, é por isso que a gente tem... Foi muito bom o comentário de Cleide. A gente tem que fazer o máximo aqui e agora. Então, o momento, quando é que eu vou começar a fazer o bem? Quando é que eu vou começar a progredir? É agora. Se a gente pudesse dizer ontem, é já. Né? Porque quando a gente chegar, a gente vai estar desse mesmo jeito. Ninguém vai chegar diferente. Né? Ninguém vai chegar diferente. Então, o máximo que a gente puder fazer no nosso dia a dia, a cada instante, porque a gente sabe que vai passar, vai voltar para o mundo espiritual, que a gente vai fazer essa transição. Isso daí a gente sabe, é fato. Mas quando, ninguém sabe. Né? A gente não saber nem o dia nem a hora. Supõe, né? A gente supõe de acordo com o nosso dia a dia, com as leis da natureza, a gente supõe, mas a gente não sabe. A gente não sabe. A qualquer momento, né, querendo assustar, até porque nós sabemos que vamos fazer essa passagem, mas a qualquer momento nós podemos fazer. E como é que a gente está agora? Porque é como a gente está se sentindo agora que a gente já pode prever como é que a gente vai chegar lá. Aí é que está a questão da doutrina espírita. Ela nos diz, ela traz para nós de onde a gente veio, o que é que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso objetivo aqui e para onde a gente vai. Eu não sei para onde eu vou, sabe? Né? Se a gente parar para pensar, sabe? A gente vai, o local que a gente vai ficar lá é de acordo com as nossas vibrações. Exato. Porque é tudo lei da natureza, é lei física, é magnetismo. Né? Ninguém vai estar lá para chegar, vá para ali, vá para acolá. É atração mesmo. Né? Vai ser de acordo com a sua energia, né? Com a frequência em que você está. Então, assim, eu não sei para onde eu vou, sabe? Né? Sabe? Se a gente parar para refletir, para meditar, não é? O seu pensamento está em quê na maioria do tempo? Na maior parte do tempo, não é? Você trabalha, como é o seu trabalho? Como é o seu dia a dia? Como é que você lida com as pessoas? Como é na sua casa, né? Como é a questão do seu entendimento com o próximo? Isso tudo lhe dá uma noção, não é nem noção, lhe diz exatamente onde você vai estar. Não é? A questão do céu e inferno, a gente já sabe. Né? É uma questão de um estado de consciência. Não é? Eu estou num mundo de provas e expiações, né? Num momento assim bem importante de transição, mas eu posso estar no céu já, mesmo aqui, como eu também posso estar no meu inferno. Vai depender, né, de como eu estou vivendo, de como eu estou me condicionando. Me fez pensar assim também nessa passagem, quando você falou aí, né, de como estamos, o que estamos cultivando, pensando e vivendo, é justamente assim, que cada um de nós temos alguns reinos particulares, né? Aqueles reinos que a gente ainda não conseguiu se desprender, né? É o reino da minha casa, do meu carro, ou então não toque no que é meu. É um reino particular, praticamente, que cada um às vezes ainda cultiva. E é justamente esse reino particular, que não é um reino, vamos dizer, que é um reino, às vezes, material, que justamente é a grande obstáculo para se cultivar essa paz de consciência, tanto aqui como lá, né? A gente pode estar nesse céu de consciência aqui. E isso depende justamente naquele reino particular que a gente está a construir. Então, a gente precisa rever isso, né? Ela tinha um reino que ela imaginava um palácio, os servos, as terras, o dinheiro, mas nós não temos esse palácio, mas nós temos algumas coisas que nos prendem, né? Como se fosse realmente um reino, e que isso nos prejudica de alguma forma, não é?
Tem um trechinho aqui que eu acho que a gente Ana, posso poderia... comentar? É Oi, rapidinho. vá É lá. rapidinho. Essa mulher, a rainha, tinha esse reino, Sim, né? Mas trazendo para a nossa situação, às vezes, no nosso contexto, a gente transforma, é como você reino. falou, transforma Um no reino nosso reino. Eu particular. estou no meu trabalho, eu sou a chefe, então eu começo, eu tenho que ter cuidado. Como é que eu trato com as pessoas que estão subordinadas a mim? Porque ela está numa condição naquele momento, Exato. não é? Possa ser que em outra situação aconteça o que aconteceu com a rainha. Eu posso chegar no plano espiritual e aquela pessoa, vamos dizer, que eu humilhava, que eu maltratava, que eu não considerava, né? Ela pode estar numa situação muito acima de mim, Exato. em determinada situação. Tem que ter muito cuidado com isso. São pequenas situações da nossa vida que a gente percebe, né? Você falou em ambiente de trabalho, mas às vezes é dentro do próprio lar, né? Nós Sim, falamos da família, né? No é, início, dentro do próprio lar, isso, né? Não, eu mando, eu sou o chefe da casa, eu sou, né? Sou eu que mando aqui, eu que grito dentro de casa, sou eu que falo mais alto, né? A pessoa troca uma cadeira de lugar, não troca, porque a cadeira tem que estar dessa forma, desse jeito, é, não é? Então, assim, são pequenas situações que construímos esses reinos assim, que realmente, né, são reinos que precisam, são reinos de areia, né? isso. Esses reinos que se desfaz quando a gente realmente parte para a verdadeira pátria espiritual, Isso. né? E aqui, para a gente continuar, tem assim: para se preparar um lugar neste reino, é preciso abnegação, humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que foste, em que posição ocupaste, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugaste. Eu achei muito interessante porque ela traz a situação dela, né, essa chegada, como ela se sentiu, como ela sofreu, mas depois ela vem justamente trazendo, olha, o remédio para tudo isso é esse, é amor, abnegação, humildade, caridade, né. Então, ela vem nesse parágrafo já consciente dos verdadeiros, vamos dizer, remédios que ela teria que utilizar naquele momento para ela própria, para um novo recomeço de sua existência, da sua caminhada. Caridade, abnegação, humildade, tudo que realmente constrói os verdadeiros reinos, verdadeiros castelos, né? E justamente é aquela coisa, não se pergunta qual é a tua posição, mas o bem, a caridade, a fraternidade, né? Então, nós estamos vivendo num mundo agora que está nos chamando de todos os dias para essa verdade, né? Para essa caridade, para essa fraternidade. As oportunidades são inúmeras para todos, né? Como o próprio Evangelho, todos são chamados, todos são conclamados para isso, né? O mundo, ele por si só, ele já nos faz esse convite de fraternidade, de amor, né? De união. Nós precisamos estar muito certos, muito firmes de que nós estamos passando por um momento de regeneração, de transformação moral, e que, para entrar justamente nesse reino, nós precisamos dessa túnica nupcial, que é a nossa alma fortalecida, né? Essa roupa nupcial para justamente participar desse grande banquete desse reino, né? Então, preparar justamente essa vestimenta espiritual através justamente disso aqui: humildade, caridade, benevolência, abnegação, amor ao próximo, que é um exercício. Eu nunca ouvi, nunca fiz caridade, eu nunca participei de nada, eu nunca achei necessário, mas eu também não faço mal a ninguém, né? Tem pessoas que dizem isso: eu nunca fiz mal, mas também nunca me movi para algo diferente. Então é preciso despertar. O mundo ele está nos chamando justamente para essa união, né? Para essa fraternidade, para esse despertar nesse momento. E que possamos justamente, como ela diz aqui, enxugar as lágrimas
que são colocados no nosso caminho, das criaturas, nossos irmãos que são colocados no nosso caminho, de alguma forma, né? Se não for materialmente, mas também através de uma prece, né? De uma conversa amiga, da paciência, de um olhar fraterno, que às vezes o próprio olhar, né? Às vezes ele ofende, ele machuca, então é preciso justamente ter essa abrangência de todas as possibilidades que nos aparecem para justamente construirmos esse reino verdadeiro, né? Que é esse reino que ela coloca aqui da humildade. Ô, Ana, e você falou a questão, às vezes, a gente dizer, ou algumas pessoas dizerem, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Mas a questão do não fazer o bem já é um mal. Já é um mal, exato. E você vê nessa parte que o importante é fazer o bem. Aí a gente pensa assim, nós somos estudiosos da doutrina espírita, que é uma doutrina realmente que nos auxilia a compreender os ensinamentos do Cristo. Mas veja que isso é um meio didático. O que é que estamos querendo dizer com isso? Que temos irmãos que estão em outras doutrinas, Sim. A protestante, a católica, né? São outros meios. Mas o que é essencial, o que é que importa? É compreendermos os ensinamentos do Cristo e vivenciarmos ele no nosso dia a dia. Exato. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, fazer com o próximo o que a gente gostaria que ele nos fizesse. Tendo isso em mente, é muito mais difícil da gente errar. Não é que a gente não vai errar, não, porque ainda estamos nesse processo. Mas evita muitos equívocos. Exato. E isso nos auxilia a fazer esse bem que Jesus nos pede. Já pensou, todas as vezes que a gente tiver em dúvida de fazer algo, a gente pensar nisso? Mas se eu tivesse... será que eu posso dizer isso a fulano? Se eu estivesse no lugar de fulano, eu gostaria de ouvir isso? Será que se eu fizer algo, minha amiga vai gostar ou não vai gostar? Sim, é só se colocar no lugar do outro. Né? Se todas as vezes a gente parar e pensar nisso, a gente vai diminuir bastante os nossos equívocos. Né? E é como diz no Evangelho, né? É saber quantas lágrimas a gente enxugou. Eu acho que Cleide quer fazer um comentário. Cleide. Fica à vontade. Não, é que eu não estou muito bem. Não quero fazer comentário, não. Tá certo. Desculpa. Tá bom. Então, nós temos aí um passaporte, né? O amor ao próximo. Né? O passaporte desse reino. Gostei o amor ao disso, próximo. Ana. Não é? É o nosso passaporte, né? O amor, a compreensão do outro, né? Esse olhar de irmão, né? Fraterno. É o nosso passaporte para esse reino. Então, para a gente ganhar, ganhar não, né? Ganhar é uma coisa que você chega e dá assim, né? Mas conquistar esse reino é justamente ter essa compreensão, né? Dessa vivência cristã, Merecer, exatamente. De merecer, conquistar. Né? E o que está escrito, né? Que ela diz, as lágrimas que recebeste, o passaporte é o amor, e lá vai estar justamente isso. Foram as lágrimas que enxugaste, né? Foi justamente a paciência que tiveste, o bem que fizeste, então está lá escrito, né? Justamente quando chegarmos a esse reino. Ana, teve algo que você comentou, já passou um pouco, mas se eu pudesse voltar para a gente fazer um comentário. Sim. Eu acho que foi na parte que, eu não sei se foi dessa forma, mas você estava falando da prece, quando a gente não pode ajudar diretamente, porque a prece também é uma ajuda direta, mas você falou da prece.
Aí eu vou falar justamente não, sim, a prece É uma ajuda, caso não é possa extremamente materialmente. importante. Exato. Esse pensamento, essa comunhão com Deus, com a espiritualidade voltada para o próximo, é Uhum. essencial. E aí a gente fala também da outra parte. É por isso que é importante a gente filtrar, ter um certo controle, que não é fácil, com os nossos pensamentos. Porque pensamento é poder. É vida. Pensamento e vontade plasma quase tudo que você quiser. É. Então, assim, quando você, do mesmo jeito que você auxilia com uma prece, com um pensamento positivo, a gente tem que ter cuidado com os pensamentos negativos em relação ao próximo. Exato. Porque eu posso não estar falando diretamente para ele, mas se eu estou pensando algo ruim de determinada pessoa, eu estou emitindo para essa pessoa essa vibração ruim, Uhum. pesada, destruidora. Então, é muito importante também essa nossa vigilância com os nossos pensamentos. E se a gente sabe, não é, que quando a gente faz o bem, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, porque aquela energia já começa quem absorve primeiro somos nós mesmos. Tudo começa Da em nós, né? da mesma forma, se a gente começa a pensar negativamente de uma pessoa, ou ter raiva, ou rancor, ou qualquer tipo de sentimento ruim, esse sentimento ruim vai chegar primeiro em nós e talvez nem chegue na pessoa. Se a pessoa estiver equilibrada, se ela estiver numa boa sintonia, não vai chegar nem para ela. Uhum. E vai voltar com tudo para nós mesmos. Né? Então, quando a gente faz um mal, né, nós estamos fazendo o mal para nós mesmos. A mesma coisa é o bem. Então, também tem essa questão, né? É uma forma da gente fazer o bem, sim. Só a gente ter um pensamento positivo para uma pessoa, já estamos fazendo o bem. Fazendo bem, né? exato. Porque muitas vezes a gente não pode estar lá junto fisicamente, né? Como está acontecendo muito nesse momento. Né? Exato. Bem, Renata, chegamos ao fim. Chegamos, graças a Deus. Foi maravilhoso, né? Esse bate-bola entre a gente. Foi bom, né? Essa troca aí com a participação também. E só temos que agradecer. Vou pedir a você para fazer a nossa prece final. Tá certo? Michele está dizendo que foi maravilhoso, realmente foi maravilhoso. Olha, falar do Evangelho do Cristo é muito maravilhoso, não é? Então, só temos realmente a agradecer, como sempre, como Paulo diz, em tudo dai graças, e agora, mais do que nunca, com esse estudo maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos, elevar mais ainda o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, irmão Sapucaí e equipe espiritual do SEAC, só temos a agradecer por este momento de estarmos reunidos em pensamento e vibrações, unidos no bem, no teu amor. Pedimos que nos fortaleça, Jesus, a cada dia na vivência dos teus ensinamentos, que possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de luz para todos. Que seja feita a tua vontade sempre em nossas vidas, porque o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Que possamos construir adquirir as nossas verdadeiras propriedades, para que possamos voltar à nossa pátria espiritual mais felizes, mais tranquilos, com as tuas bênçãos. Sendo assim, só temos a te agradecer, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, que possamos realmente praticarmos o amor e a caridade a cada instante de nossas vidas. Pedimos permissão nesse momento para encerrarmos mais uma reunião pública doutrinária com as tuas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz. Muita paz para todos.
Boa noite. Boa noite e uma ótima semana para todos nós, se Deus quiser. Graças a Deus. Boa noite a vocês todos também. Boa noite. Boa noite.